Meus irmãos, como havia dito, é um prazer estar aqui. Coincidentemente, acho que a última ou a penúltima igreja que nós tivemos trazendo uma palavra antes da viagem para a África foi aqui na IECA e uma das primeiras também no retorno. Tive a oportunidade já de compartilhar o que Deus tem trazido aos nossos corações e também um pouco do que foi esse ano e esse projeto que nós temos cuidado lá, em algumas igrejas, e é um prazer estar aqui novamente. Eu quero convidar os irmãos a abrir comigo o livro de Eclesiastes, que nós vamos meditar nesse breve livro da Bíblia, escrito há aproximadamente 3.000 anos atrás, mas muito contemporâneo para os nossos dias atuais. E eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta ao longo da mensagem, porque nós vamos passear pelo livro de Eclesiastes durante alguns momentos, e eu vou dizendo quais os trechos que nós estamos vendo. E enquanto você abre aí o livro de Eclesiastes no capítulo 1, eu vou contar um breve panorama de como e por que esse livro foi escrito. E para os que conhecem um panorama do Antigo Testamento, que não faltaram à escola dominical, estudaram direitinho, sabem que Deus, desde que separou um povo para Ele mesmo, lá no começo, chamado em Abraão, prometeu uma descendência vasta, um povo escolhido. Essa promessa se cumpre naquele momento no rei Davi, que é levantado como rei de Israel, um reino próspero, um reino unido e um reino que expande as suas fronteiras. O rei Davi, então, tem a ideia de construir para o Senhor um templo, um local de adoração que vai substituir a tenda do tabernáculo no deserto, e agora no Monte de Sião, em Jerusalém, vamos erguer um templo de adoração ao nome de Deus, onde a arca do Senhor, a presença revelada de Deus vai estar ali. E Deus diz para ele: não, você não vai construir não. Você vai deixar tudo pronto, mas quem vai construir é o teu filho. Porque na tua casa teve muito sangue derramado, o teu reino foi um reino de muita espada, de muita morte, e isso não vou deixar que as tuas mãos construam o meu templo. Então, ele passa isso para Salomão. A casa de Davi realmente foi uma família muito, muito conturbada. Os irmãos conhecem provavelmente a história dos filhos de Davi. Mas Salomão, o que aparentemente salvou daquela família, começou muito bem, mas não terminou tão bem. Começou fazendo o que agradava a Deus, mas terminou desagradando ao Senhor. E diz que quando ele recebe o trono, mais ou menos com 21 anos de idade, depois de 40 anos de reinado do seu pai, e ele reinaria por outros 40, Deus diz para ele: pede o que quiseres. Pede o que quiseres. E eu fico imaginando uma pergunta dessa vindo do Deus poderoso e criador, que pode fornecer qualquer coisa. E ele podia ter pedido prosperidade, ele podia ter pedido muitas riquezas, podia ter pedido um reino de paz, a morte de seus inimigos, podia ter pedido a expansão do território, mas esse homem com 21 anos, esse jovem, diz: eu quero sabedoria para governar essa nação. E diz a palavra que isso agradou tanto a Deus, que ele deu a sabedoria e deu também todo o resto. Foi um reino próspero, nunca houve tanta prosperidade no reino de Israel, em termos de expansão geográfica, em termos de paz, de parar as brigas com os territórios, com os povos cananeus em volta. E tudo parecia que estava indo muito bem, até que ele começa a se corromper por causa dos casamentos que fez. E 2 erros, basicamente, a Bíblia aponta. O primeiro é a quantidade de mulheres que esse homem teve. Diz a Bíblia cerca de 1.000 mulheres, 700 casamentos, 300 concubinas. Muitos desses casamentos eram ligações políticas, claramente. Eram alianças, mas mesmo assim, isso desagradou a Deus. Tanto pelo número, quanto pela questão de trazer mulheres que tinham crenças pagãs. Então, importa esses ídolos para dentro de Israel, e Salomão permite que aquela adoração que deveria ser ao único Deus vivo, passe a ser dividida com outros deuses. E isso para Deus foi inaceitável, e ele diz para Salomão: acabou essa história de Reino Unido, eu vou dividir o teu reino. E então vem toda a história que os irmãos lembram, que o reino fica dividido em 10 tribos ao norte, 2 ao sul. A dinastia de Davi fica com as do sul, que é Judá e Benjamim, e outro sobe para o trono de outra dinastia, não a de Davi. E nós temos uma história desastrosa nas 10 tribos do norte, também chamada Israel,
onde absolutamente todos os reis que sentaram naquele trono fizeram o que era mal perante o Senhor. Não há um que agradou a Deus, até que Deus emite ali o seu juízo, não refreia mais o seu juízo, tira dali a sua mão que estava segurando a ira pelo pecado de Israel, reis terríveis, reis que sacrificavam seus filhos para ídolos, reis que matavam inocentes, reis que abominavam a casa de Deus, e Deus manda o Império Assírio como juízo, extermina uma boa parte da população, o resto é levado cativo, o povo judeu das 10 tribos se mistura com os assírios e nunca mais volta. Uma história muito trágica, parte de por que os samaritanos eram tão odiados pelos judeus na época de Jesus. Vocês lembram quando Jesus senta para conversar com a mulher samaritana? É um escândalo. Quando ele cita a parábola do bom samaritano, outro escândalo. Como que é bom e samaritano? Isso é um paradoxo para o judeu. Ou ele é bom ou ele é samaritano. Por quê? Porque o samaritano veio dessa mescla assírio e judeu. Então o judeu tradicional dizia, esses judeus se corromperam. Mas aí se você vai para as tribos do sul, e você fala, será que essas deram certo? E nós temos ali uma sequência também, de mais de 13 reis, onde apenas 5 fizeram o que era bom perante o Senhor, todos os outros também desastrosos. E por que eu estou dando esse panorama? Porque claramente a promessa de Deus feita em Abraão, feita até desde Noé, quando nasce uma nova humanidade, e depois em Abraão, até todos os patriarcas e reis, essa promessa se cumpre em Jesus Cristo como o rei de Jerusalém, e nós, os que cremos, somos os verdadeiros filhos de Abraão. Paulo vai dizer que o judeu, pelo seu sangue, não é filho de Abraão, mas os que creem são os que são adotados para essa grande família. Então esse é um panorama, basicamente, do que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. E o autor desse livro de Eclesiastes, o rei Salomão, ele vai nos escrever muita sabedoria dessa vida que ele teve, que não terminou tão bem do ponto de vista espiritual. E ele compartilha conosco, já em avançada idade, esse livro de 12 capítulos. E se você ainda não leu, depois em casa você lê. É muita sabedoria para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros que esse homem caiu, e ele vem nos advertir. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vá comigo no capítulo 1 de Eclesiastes. Deixa sua Bíblia aberta aí e vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, aqui está a inspiração do teu Espírito Santo que usou esse homem para escrever esse livro. E apesar de 3.000 anos atrás ter sido escrito, nós podemos tirar lições valiosas para a nossa vida hoje. Que seja o teu Espírito que conduza esta mensagem. Que seja a voz do Senhor falando a cada coração. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, por cada um que está escutando essa palavra, para que seja terra fértil, onde a semente plantada vai brotar e frutificar, não vai ser roubada pelos pássaros, não vai ser sufocada pelos espinhos e nem encontrar solo rochoso. Ela vai encontrar solo fértil que brote e produza 100 por 1. E nós oramos isso para que a tua palavra não volte vazia. Que esse não seja só mais um domingo, só mais uma mensagem, mas seja algo que nos conforme à imagem de Cristo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver como esse homem começa o livro de Eclesiastes. Vá comigo no capítulo 1, e ele diz: palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Até aqui, nessa introdução. A outra tradução diz: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Ele está dizendo, começa o livro já com esse tom pessimista, negativo, dizendo tudo o que se faz debaixo do sol é vaidade. E se você vira a página e vai no capítulo 2, versículo 17, ele coloca o ápice desse pessimismo, 2,17, onde ele diz: por isso eu detestei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. A outra tradução diz: por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me exaustivo demais. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, a gente lê uma frase dessa e parece que é muito exagerada, ou parece que esse homem tem graves problemas de depressão, né? De pessimismo, de como enxergar a vida,
E provavelmente um psicólogo normal, eu tenho psicólogos na família também, ou provavelmente um aconselhamento pastoral, ou um irmão diria, não, você tem que ver o copo meio cheio, não é também tão assim. Mas esse homem está querendo dizer que dentro da expressão debaixo do sol, e essa expressão é muito importante, o que é que significa a expressão debaixo do sol? Significa se a vida é só isso que a gente está vendo aqui, se a vida é só o que acontece nessa esfera, sem transcendência, sem depois, sem eternidade. Se a vida é esses míseros 70, 80, talvez 90 anos, se a gente tiver muita saúde, que nós passamos por essa terra, tudo é inútil, é vaidade e não faz sentido. Entendem o que esse homem está querendo dizer? Está dizendo se a vida, a perspectiva humana de vida é somente isso que nós vemos. É nascer, crescer, estudar, trabalhar para comer, para depois morrer. Que sentido tem nisso? O ser humano, por natureza, não se conforma com isso. Crente ou incrédulo, ele nunca vai se satisfazer com uma vida finita que termina aqui. Porque Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Então nunca vai satisfazer o homem não entender, não conseguir um sentido, um propósito que transcenda essa vida. O homem anseia por transcendência, anseia por algo maior do que ele mesmo, maior do que essa vida. E é isso que esse homem está dizendo aqui, que na busca por sentido e por propósito na vida, as coisas que ele tentou não foram suficientes. Nós vamos ver as 3 grandes áreas que eu resumiria o livro de Eclesiastes nessa busca por propósito e sentido. A primeira você pode ver comigo no próprio capítulo 1, no versículo 12. O aprendizado e a sabedoria. Então no capítulo 1, versículo 12, acompanhe comigo. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, e tudo é inútil, é correr atrás do vento. E ele continua dizendo ali mais para baixo, no 16, fiquei pensando, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos que governaram Jerusalém antes de mim. Aqui ele não se refere só a Davi, mas a todos os governantes anteriores. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. E ele chega à trágica conclusão, 18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. E aí você pode me perguntar, então, estudar e buscar ser sábio é ruim, é algo que não devemos fazer, porque como diz o sábio Salomão, só traz desgosto. E é claro que não, a sabedoria é um dom de Deus, é reflexo da imagem de Deus no homem, na sua criação máxima, no que ele estabeleceu como dominador de todo o resto da criação, e o que nos diferencia dos animais, do resto da criação, é a capacidade de usar o nosso cérebro, de pensar, de raciocinar, de ter esse crescimento em sabedoria. Então é claro que nós temos que nos esmerar, atingir conhecimento, ser excelente naquilo que fazemos, buscar sabedoria. Mas o que esse homem está dizendo é que se eu resumo a vida em obter sabedoria e conhecimento e encontrar sentido e propósito ali, eu vou bater com a cara na parede e nada faz sentido. Vai ter um versículo que ele vai dizer, basicamente, parafraseando, ele vai dizer assim, não importa se você tem todos os PhDs do mundo no teu currículo, ou se você não estudou até a 4ª série, no final o teu destino é o mesmo, vocês vão voltar para o pó e vão morrer. Que sentido há nisso? Ele escreve isso com a linguagem daquela época, obviamente, mas ele está chamando a reflexão que o conhecimento adquirido nessa terra e a sabedoria não são capazes de trazer sentido e propósito na vida. E então esse homem, no capítulo 2, vai nos dizer, quizás, talvez, a sabedoria não seja o que traz sentido na vida, mas e que tal os prazeres? Por que não uma vida hedonista, onde tudo o que eu faço é para buscar prazer e evitar o sofrimento? E veja o que esse homem diz, capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria.
Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me o mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. E agora o ápice, veja o versículo 10. Não me neguei nada que os olhos me desejaram, e não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. É muito forte essa declaração. Tudo que os meus olhos cobiçaram e desejaram, eu fui experimentar. Tudo que meu coração desejou, eu fui buscar. E talvez você possa pensar, mas isso não é a realidade hoje do nosso contexto. Mas se a gente pensar hoje, o que significa, principalmente para a juventude, essa busca incessante por entretenimento, por estar ocupado, por ser bem visto, por estar preocupado sempre com o que os outros vão pensar e quantos seguidores eu tenho, quantas pessoas curtiram a minha postagem, o que eu estou falando, aquela questão de, já repararam que não existe mais ócio hoje para as crianças? Não existe aquele tempo que antes era fundamental, quando eu era criança, você deixar a criança sem fazer nada, porque estimula a criatividade, ela vai inventar alguma coisa para ela brincar. E se eu queria assistir um desenho que eu gostasse, era no dia e no horário daquele desenho. Tinha que esperar, aprender a ver o desenho chato, se eu não quiser ver naquela hora. Hoje não. Hoje é o desenho que eu quero, na hora que eu quero, eu vou lá no Netflix ou no YouTube e coloco. Para os adultos também. Mas estou dando um exemplo que o tempo todo essa necessidade de ser entretido, de ter algo que fazer. E nós passamos essa vida maluca, essa vida atarefada do mundo digital, e às vezes traduzimos isso para o nosso relacionamento com Deus, achando que Deus também encurta o tempo e os caminhos para se relacionar com o homem. E Deus nunca vai se render à tirania do tempo. Relacionamento com Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento e no relacionamento com o Espírito Santo, toma tempo. Não é só qualidade, é também quantidade de tempo. Isso é assim, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Deus quer relacionamento com o seu povo. Não é uma coisa instantânea, uma coisa que do dia para o outro a gente já está num nível de intimidade com Deus necessário. E a parte dos prazeres de sempre evitar o sofrimento. Hoje há maneiras sendo vendidas na internet ou em produtos ou em lojas para evitar sofrimento a todo custo e garantir o prazer a todo custo, a satisfação, seja de formas lícitas ou ilícitas, mas sempre a busca pelo prazer, uma vida hedonista. E esse homem viveu tudo isso. Esse homem provou os melhores banquetes, os melhores vinhos, teve 1000 mulheres, pôde experimentar tudo que os olhos queriam, teve muita riqueza, muito dinheiro, mas chega à mesma conclusão: foi inútil, foi correr atrás do vento. Isso está ali no versículo 14. Então ele conclui que nem na sabedoria, nem nos prazeres é possível encontrar sentido e propósito na vida. Então ele vai buscar uma terceira rota. E essa terceira rota, eu, por experiência própria, em 15 anos de mercado de trabalho, em empresas multinacionais, em ambientes de executivos, vejo que é muito sutil para o crente cair nessa tentação de fazer o que Salomão vai dizer aqui, e para o incrédulo nem se fala, que é buscar sentido e propósito na vida através das realizações e do trabalho, através da realização profissional. Colocar a identidade naquilo que eu faço, na minha profissão, em qual é o meu cargo, em quanto dinheiro eu ganho, qual é o nível, o status social que eu tenho e como é o meu respeito naquilo que eu faço. Quantas vezes nós vamos conhecer alguma pessoa nova, já repararam que às vezes se apresentam e antes de falar o nome, fala a profissão, fala o cargo. E aí você já pega alguma coisa no ar, né? E de novo, assim como sabedoria é algo dado por Deus e bom, assim como os prazeres foram criados por Deus e para ser desfrutados dentro dos limites criados por Deus, e isso é bom, tudo que é feito como fim
de buscar sentido e propósito e preencher o lugar de Deus, no final torna-se idolatria, é correr atrás do vento. E assim é com o trabalho. O trabalho é uma bênção, o trabalho é provisão de Deus para a sua vida, para o sustento da sua família e para o serviço da sociedade, para prover para a sociedade. Quando eu trabalho para a glória de Deus, como Eclesiastes vai dizer depois no capítulo 9, tudo que me vem às mãos eu vou fazer conforme as minhas forças, com todas as minhas forças. Paulo vai dizer, trabalhe para Deus e não para homens. Então, o trabalho é uma bênção. Mas se eu coloco a minha identidade, a minha busca no trabalho, eu vou também chegar à mesma conclusão que Salomão. É correr atrás do vento, é inútil. Isso está aqui no capítulo 2, os irmãos podem ver. No versículo ali do 17 e em diante, eu não vou ler todos eles, mas ele começa a dizer que conseguiu prosperar mais do que qualquer outro rei. Expansões territoriais, paz. Paz naquela época, meus irmãos, era um luxo. Quem conseguia paz era um tremendo de um rei. Esse homem conseguiu paz com os inimigos. Esse homem trouxe prosperidade. Esse homem construiu o templo. Quer realização profissional maior do que essa? O maior projeto de Deus no Antigo Testamento, projeto físico, era a construção do templo, o lugar onde o próprio Deus, com a sua presença, a Shekinah maravilhosa de Deus, habitaria ali. Esse homem construiu. Que realização! Mas nisso também ele não encontrou propósito e nem sentido. E muitas vezes é muito sutil isso. Em vez de pensarmos no nosso trabalho como uma maneira de glorificar Deus com os nossos dons e talentos e de servir ao próximo com aquilo que nós produzimos, nós pensamos que o trabalho é uma maneira simplesmente de nos tornar mais confortáveis, de nos tornar mais ricos, de nos tornar mais bem vistos. Isso leva a uma série de decisões erradas, principalmente para jovens, que se tem jovens aqui saindo da universidade ou que estão pensando em mudar de trabalho ou buscando trabalho, não caia na tentação dessa onda mundana de o que é que paga mais. Eu vou escolher uma carreira, eu vou escolher uma profissão que paga mais, que dê mais status. Eu tenho conversado sobre isso com muitos jovens e se perdeu essa questão do propósito do trabalho como sentido missional do trabalho. Que Deus criou o trabalho e deu dons e talentos aos homens e às mulheres para que servissem uns aos outros, à sociedade, a trazer a providência divina para a sociedade, mas não. Agora um egocentrismo toma conta, o egoísmo. O médico hoje que muitas vezes quer se formar, e eu conversei com jovens estudantes de medicina, e era simplesmente a questão financeira. Quanto eu vou conseguir ganhar, e eu vou fazer especialização em plástica, porque plástica é dar mais dinheiro, ou eu vou ser, então, na verdade, e começava a falar, e o pensamento de servir pelo simples fato de poder ser um canal de Deus através da sua profissão. E isso tudo é pela busca da identidade. Mas, irmãos, quando nós entendemos que a nossa identidade não está nessa terra, está no próprio Jesus Cristo, duas coisas, pelo menos, vão acontecer. E o que significa a nossa identidade estar em Jesus? Isso parece, às vezes, um conceito muito abstrato. Isso é muito simples. Assim como o pai olha para o filho no momento do batismo e Deus diz para Jesus, tu és o meu filho amado em quem me comprazo, a palavra de Deus vai dizer que por causa da morte de Jesus na cruz, que nós celebramos hoje com a Santa Ceia, em nosso lugar, a nossa culpa é expiada, é paga, a nossa dívida gigantesca, impagável por um ser humano, é paga por Jesus Cristo, pelo Filho unigênito de Deus que não tem pecado. Essa culpa é totalmente paga e a nossa conta é declarada limpa. Nós somos declarados justos. Nós não somos feitos justos como Jesus é justo integralmente, nós somos declarados justos. A justiça de Jesus é imputada em nós, é depositada na nossa conta e não há mais dívida. E assim como o lado negativo de a nossa dívida foi paga, tem também um lado positivo. As virtudes de Cristo, a vida, os 33 anos dessa terra, passando por todas as tentações, mas sem pecado, como diz Hebreus, isso também nos é atribuído. Uma vida justa que ele viveu para agradar ao Pai, cumpridor exímio da lei. Isso também nos é atribuído quando nós cremos, não por mérito, mas pela fé, pela graça, nós temos essa identidade. Ou seja, Deus olha já para nós
ele não vê mais o Tarek, ele não vê mais cada um de vocês. Se você crê em Jesus Cristo, ele vê o sacrifício do Cristo. Ele vê o sacrifício do seu próprio Filho e ele já nos enxerga pelas lentes do sacrifício de Cristo. Isso é ter a identidade em Cristo. E quando nós entendemos o Evangelho da Graça, meus irmãos, pelo menos duas coisas têm que acontecer. Uma é essa busca obstinada por sucesso, seja sucesso profissional, seja sucesso financeiro, seja em qualquer esfera da vida, essa busca como a minha fonte de identidade, de sentido, de prazer. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa, ou quando eu conseguir o próximo passo, e ter essa vida insatisfeita. Isso, quando você compreende o Evangelho da Graça, isso acaba. Porque eu entendo que eu já tenho... Porque nós entendemos que nós já temos tudo o que nós precisamos. A graça de Deus que nos é suficiente. Quando eu entendo que eu era um pecador maldito, totalmente desprovido da glória de Deus, incapaz, como diz Isaías, totalmente separado de um Deus que é santo e que precisa castigar o pecado, e eu entendo que vem Cristo, e por causa da fé, mesmo sem eu ter feito absolutamente nada, Ele nos ama, estende a mão, nos tira do poço de lama e nos traz para a sua mesa como filhos. Se nós entendemos a dimensão disso, o que é que mais nós precisamos nessa vida? Aprovação de quem? Se nós temos a aprovação agora do único que importa ter aprovação, que é o Pai. Não em nós mesmos, mas no Filho. Reconhecimento de quem? Amor de quem é importante, se nós entendemos a graça. E a segunda coisa que o Evangelho da Graça vai nos causar de efeito necessariamente, se você crê em Deus, crê em Jesus, e essa palavra habita no teu coração, o Evangelho da Graça vai nos livrar do orgulho e da mania que nós temos muitas vezes de tratar diferentes grupos de pessoas de modos diferentes. Isso acontece também nos meios profissionais. Se a pessoa não está no mesmo nível que eu, ou se a pessoa é um prestador de serviço, eu sou o patrão, ou de diversas esferas. Esse tipo de tratamento é inadmissível num coração que entende a graça. Sabe por quê? Porque o pensamento de que eu sou superior a alguma outra pessoa, ele vem se eu coloco a régua, ou seja, o padrão, se eu coloco ele aqui na terra, entre homens. Mas se eu coloco a régua onde ela deve estar, que é como nós estamos perante Deus, não existe um que salva. E somos todos miseráveis e carentes da graça de Deus. E quando nós entendemos isso, nós queremos viver uma vida de serviço, uma vida de amor. E eu quero caminhar para a conclusão do livro. Vá comigo para o último capítulo, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, depois de que ele vem dizendo tudo o que ele experimentou na sabedoria, nos prazeres, na busca por sucesso profissional, realizações, ele vem no capítulo 12, versículo 13, e eu peço que você acompanhe comigo, e ele diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Eu vou ler outra vez. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Meus irmãos, ele concluiu aqui que essa busca obstinada do homem por transcendência, por sentido, por propósito, ela só vai encontrar paz nessa resposta aqui, no temor de Deus e na obediência aos seus mandamentos. Agora vamos entender um pouquinho o que significa essas duas coisas. Temor de Deus, para o incrédulo, é o temor da condenação, temor do inferno. E tem que temer mesmo, porque se não crê em Jesus, esse é o destino. Mas o temor daquele que é regenerado e crê em Deus é um temor reverente, é entender que Deus não é simplesmente melhor do que o homem em quantidade, ele é como se fosse o homem, mas é mais. Não, ele é diferente em qualidade, ele é, como diz um teólogo
Karl Barth, ele diz, Deus é o totalmente outro, é aquele que é inalcançável, o santo, e nós não misturamos isso com nenhuma outra coisa dessa terra criada. Então, esse senso de temor, de reverência, nós trazemos para toda a nossa vida, onde o culto a Deus é diário, não é mais um espaço no domingo, onde nós vemos e simplesmente durante 1h30 nós estamos juntos aqui cultuando a Deus. Não existem compartimentos mais na nossa vida do secular e do sagrado. Isso não existe. Para o crente tudo é sagrado, porque tudo é para a glória de Deus e tudo é para o serviço ao próximo. Então, essa perspectiva do temor a Deus é a raiz de encontrar o sentido na vida. E tem mais uma coisinha que ele coloca. Obedeça aos seus mandamentos. Temer a Deus e obedecer aos mandamentos. E o que é obedecer aos mandamentos? Será que é toda a lei de Moisés, o Pentateuco, é decorar as tradições judaicas, ou é cumprir uma série de rituais convencionais da igreja protestante? E aqui eu amo quando Jesus faz toda a simplificação para nós, para que não fique dúvida do que é obedecer aos mandamentos de Deus. Jesus resume em só 2 coisas. Que o mandamento de Deus inteiro, o Pentateuco inteiro, pode ser guardado se nós guardarmos 2 coisas. Amar o Senhor nosso Deus, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a mim mesmo. Então o que o autor está querendo dizer aqui é, no momento em que nós temos essa vida consciente do temor a Deus, de que essa vida é uma passagem, é um sopro, e que a eternidade começa aqui para aqueles que creem em Jesus. E no momento que eu entendo que eu tenho que fazer tudo na minha vida para a glória de Deus e para o serviço ao próximo, repare que o ego, não aparece aqui. Aparece Deus e aparece o próximo, porque o amor próprio é algo natural do ser humano. A menos em questões patológicas, onde tem algum problema sério, essa questão do amor próprio que muito se prega aí, você tem que se amar primeiro, ame a você mesmo e tal. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Porque o amor próprio é dado já como uma premissa. Todo mundo se ama. Por isso que você usa cinto de segurança, por isso que você sai na rua com guarda-chuva, por isso que você não gosta de machucar, porque você se ama. Eu me amo, todos nos amamos. Isso é próprio do ser humano. Mas Deus fala, você ama o próximo como você se ama. E aqui, para concluir, nós podemos ver exemplos na Bíblia, irmãos, de homens. Poderia passar a noite toda falando de exemplos, mas só para citar alguns. Homens que entenderam que a sua vida não era para eles mesmos, mas era para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. E homens que, por exemplo, José, governador do Egito, Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, Esther, que foi a rainha de um rei pagão. Esses 3 que eu citei, por exemplo, nenhum deles fazia parte da classe sacerdotal, levítica, os religiosos da época. Não, eram trabalhadores que com seus talentos entenderam que seriam o melhor naquilo que eles estão, que Deus os plantou e usariam aquilo para a glória de Deus. Então nós temos um José que, por ser um excelente político e governador, administra o período de fome, armazena comida para que o povo não morra de fome. Todo mundo daquela época veio comprar trigo do Egito para não morrer de fome no período de seca. Nós temos um Neemias, engenheiro ou arquiteto, mas envolvido com a construção, que reconstrói os muros de Jerusalém para restaurar a segurança da cidade. Nós temos uma Esther que usa a influência da sua posição como rainha para entrar na presença de um rei a custo da própria vida, porque o rei podia matá-la, porque ela não foi chamada. Mas ela entende que para isso Deus a colocou ali, para evitar a primeira tentativa nazista da história, que era eliminar toda a raça judaica da terra. E eu poderia citar muitos outros. Homens também da nossa época, contemporâneos. Homens que, se vocês conhecem um mundo hoje que não está perdido totalmente na barbárie e as pessoas se matando, e existe algo de civilização, pode ter certeza, tinha um crente por trás que entendeu que a sua profissão, o seu chamado, era para servir a sociedade, servir ao próximo. Eu estou falando de abolição da escravatura, crentes. Estou falando de construção de universidades, crentes. Muitas universidades que vocês conhecem de renome, Harvard, por exemplo, Stanford na Inglaterra, e muitas aqui no Brasil, foram missionários que saíram de suas casas, foram para esses países, e foram começar um trabalho missionário.
Só que a visão deles era, a gente não vai plantar só a igreja, a gente vai pôr a igreja, vai ter um postinho médico e vai ter uma escolinha para as crianças. E uma escolinha dessas virou uma que se chama Harvard hoje. Então nós estamos falando de pessoas que nos desafiam a entender a nossa profissão, o lugar onde Deus te plantou, a tua escola, a tua faculdade, a tua área de trabalho, a tua vizinhança, ali é o teu campo missionário. Spurgeon, o maior pregador do século XIX, vai dizer que todo cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Forte, né? Todo cristão é um missionário, ou é um impostor. E voltando para a conclusão do nosso texto, meus irmãos, nós temos aqui que depois de experimentar tudo que o mundo chama de sucesso, esse homem chega à conclusão. E ele deixa para nós essa sabedoria, para que nós não tenhamos que passar por esse monte de problema, de decepção e frustração que ele passou. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Agostinho, o maior teólogo pré-reforma, vai dizer que, no seu livro Confissões, Senhor, fizeste-nos para ti, e não encontraremos, nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Ele compreendeu isso. C.S. Lewis, muito mais contemporâneo, Segunda Guerra Mundial, ateu convertido, vai dizer, eu cheguei à conclusão que tem coisas, desejos no meu coração, que nada nesse mundo pode satisfazer. Então a única conclusão para isso é que eu fui feito para outro mundo. Fomos feitos para a eternidade. Fomos feitos para a eternidade, e essa eternidade, para aquele que crê em Jesus, começa aqui. E nós temos que gastar a nossa vida com o que vai durar para sempre. E para concluir, para terminar, eu queria compartilhar com os irmãos uns breves trechinhos de uns vídeos que, inclusive para aqueles que já nos acompanham, e eu sei que tem muitos aqui que nos mandam mensagens muito carinhosas de oração, de suporte. Saibam que isso aquece o nosso coração, meu, da Flávia, das nossas meninas. Muitas vezes ali era difícil passar e vivenciar o que vocês vão ver aqui no vídeo, um nível de miséria, de pobreza que nós não estamos acostumados a ver no Brasil. Nem em mais de 6 anos que eu trabalho com a pobreza e a miséria do sertão nordestino, que é onde está o maior bolsão de miséria, onde pessoas passam fome. Eu tenho estado envolvido com esses projetos lá há muitos anos, mas não chega aos pés do que nós presenciamos e temos trabalhado em Moçambique. O 3º ao 5º país mais pobre do mundo, de todos os 200 que existem. E por que eu quero compartilhar isso com os irmãos? Primeiro, para agradecer aqueles que têm nos dado força, nos dado essa mensagem de carinho, de oração. Certamente são as orações que têm nos mantido de pé. Passar um ano na África com nenhuma das nossas meninas ficando doente, sendo que aqui em São Paulo bate uma brisa, já está resfriada. Lá, com toda aquela exposição, e nós vemos a mão de Deus e sabemos que isso também é a intercessão dos irmãos. E a outra razão é para que os irmãos possam também orar por esse projeto que está lá. É um projeto que nasceu da necessidade, do desejo de não simplesmente construir casas para os desabrigados, depois que passou o ciclone Idai, a maior calamidade da história recente da África, destrói 90% da cidade da Beira. A Beira é a 2ª maior cidade do país, é como se fosse aqui o Rio de Janeiro, por exemplo. Uma cidade enorme, totalmente devastada, centenas de milhares de mortos, centenas de milhares de desabrigados, crianças nas ruínas, crianças no lixo, crianças e suas famílias sem ter onde morar. Vocês vão ver aqui os barracos de barro e de bambu que eles moravam. Mas mais do que construir uma casa para eles, digna, nós queríamos trazer uma solução que permitisse esses pais de família que perderam tudo, ter um ofício, aprender a trabalhar e com as suas próprias mãos sair da miséria. E foi quando nós tivemos a ideia de fazer uma fábrica de tijolos lá. E por conta do tempo não vou poder compartilhar as maravilhas que Deus foi fazendo, mas recebemos doações de máquinas, doações de técnicos que vieram do Brasil, voluntários, nos ajudaram a ensinar aquele povo a trabalhar, a mexer na máquina, a construir casas. E hoje estão felizes da vida porque além de ter uma casa, conseguem comprar uma refeição para sua família. E ter uma refeição por dia lá, irmãos, é luxo. Muitos dos pais que vocês vão ver aqui, alguns que perderam fome um dia sim, um dia não, alguma refeição, porque tem que priorizar o bebê, porque o bebê não aguenta ficar um dia sem comer. Eu aguento.
E refeição é um pedaço de shima, que é um monte de farinha de milho amassada, que vira uma papa, e uma sopinha, que eles chamam de caril, que é uma sopa com alguma folha verde, alguma verdura. E nós estamos falando de uma realidade que, graças a Deus, já são dezenas de famílias que agora saíram dessa situação de miséria extrema, têm um emprego, estão trabalhando, e esse projeto, por conta dos resultados, das casas, do que tem sido feito, despertou interesse de empresas grandes lá em Moçambique e do próprio governo. Saiu na televisão, num jornal em horário nobre, como se fosse um jornal nacional aqui, mais de 3 minutos de uma matéria que foram fazer a cobertura. Depois os irmãos podem entrar lá na internet, no YouTube, no Instagram e procurar, que vai estar lá. E é uma bênção porque mostra que a nossa intenção, nós sabemos que sozinho não poderíamos mudar em grande escala, mas ao despertar o interesse de grandes corporações e do próprio governo, sabemos que a semente foi plantada. Então, vamos passar o primeiro vídeo para que os irmãos conheçam. Eu estou aqui com a família do Marcos, da Amélia, a pequena Rosa e o Clívio. Eles vão ser beneficiados hoje com uma nova casa feita na nossa própria fábrica de cimentos ecológicos. Mas antes eu queria compartilhar um pouco com vocês da realidade atual. Durante o ciclone, caiu tudo, não é? Ficaram com a casa totalmente destruída. E aí levantaram essa casa feita de bambu para poder se abrigar. E aí eu queria mostrar um pouco da realidade que é atualmente. Pode vir para cá. Podemos mostrar aqui, né? Aqui é onde eles estão morando com a família atualmente. Dormindo no chão, não é? Sim. Durante as chuvas, durante a ventania, como que as crianças passaram? Foi uma coisa... É que nós, quando caiu a casa, nós ficamos fora durante de 24 horas. E dia seguinte, que amanhecemos, é que só pedimos para Deus que possa haver alguma coisa para nos ajudar. Depois começamos a procurar esteca para conseguir só consertar essa casa para ficar um pouco melhor, durante de um mês. E ficaram debaixo de chuva, molhados? Sim, com todas as crianças. E agora vamos ali passar para a casa nova e vamos continuar a conversa lá. Vamos para a casa nova. Vou pedir para a gente entrar aqui. Uma casa já feita com tijolos da nossa fábrica, arejada. E me conta um pouco o que vocês sentem com essa casa nova, como é que estão. Fala um pouco para o Brasil, para as pessoas que contribuíram, para que esse sonho fosse realidade. Eu vou agradecer por muito, nem contava eu poder ter essa casa. Nem agora, nem tinha esse sonho que eu poder ter esse tipo de casa. Eu vou dar a graça, dizer que essa casa, eu estou muito feliz, eu seria calmo poder viver minha casa e eu começar a abanar, mas como sou pessoa, eu não sei como agradecer. Eu estou muito feliz com essa casa, muito mesmo feliz. Estou muito feliz com essa casa, Deus me ajudou para ver essa casa, tudo entregar a mão de Deus, me ajudou. Amém. E nós estamos muito felizes. O Projeto Esperança para Moçambique era justamente para isso, para trazer uma moradia mais digna, mas também para trazer oportunidade para o Marcos poder trabalhar, não é, Marcos? Sim. E acho que o emprego é uma coisa que é muito difícil nessa realidade e agora vai fazer parte da nossa equipe. Está emocionado. O Marcos vai poder trabalhar conosco, já está trabalhando e ajudando a construir casas para as próximas famílias. Obrigado, pai. Obrigado a você. Deus abençoe, viu, irmã? E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, faço a entrega das chaves da sua própria casa e que vocês sejam muito felizes nessa nova etapa de vida. São muito queridos. Pessoal, vocês lembram da história do Souza que eu contei da última vez que vim aqui? Que ele é o operador da nossa máquina lá na fábrica hoje de tijolos e que tinha acontecido uma tragédia muito significativa. Foi exatamente aqui. Essa parede tombou e levou os 2 filhos mais velhos dele. E dessa tragédia nasce uma esperança nova quando
Nós conhecemos o Souza, ele foi treinado, está trabalhando conosco e hoje eles vão receber a casa nova. E aqui, Souza, é a casa que vocês viram, temporária, para poder passar esses meses. Vamos. Então aqui vivem os 4 mais a sua mãe, 5 pessoas. E essas chapas todas, eu imagino que o sol deixa bem quente, né? Sim, muito quente mesmo, está muito próximo. Porque está muito próximo da cabeça. Duas chapas, assim. Não tem janela. E hoje mesmo se mudam? Hoje mesmo. Hoje mesmo se mudam para casa nova, muito bem. Então vamos ver a casa nova agora. Eu contei para vocês a história do Souza, da Sara, como que de uma tragédia de ter perdido 2 filhos mais velhos do ciclone, Deus traz a esperança, né? E a esperança que naquela época vocês me disseram que era ganhar uma casa nova, que estava em construção, e agora podem ver que já, graças a Deus, foi entregue hoje. Mas a outra esperança também está aqui, né? Na barriga da Sara, de 8 meses, né? Tem 8 meses. Que Deus abençoe essa criança. Obrigado. Abençoe sua família tão linda. Obrigado, muita alegria. Na verdade, estou sem palavras para falar, mas vou agradecer a Deus, agradecer ao grande homem aqui, Tarek. Obrigado pela bênção, muitos amigos lá do Brasil, companhia aqui de Moçambique, muito obrigado pela casa. Agora tem motivo de sorrir mesmo. E depois temos que mandar foto do bebê quando nascer. Vamos mandar tá bom? E que sejam muito felizes nessa casa nova. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa casa nova que vem para essa família. Te agradeço porque o Senhor aqui deu as condições para essa casa e pedimos que a tua bênção esteja sobre eles, sobre esse bebê que está a caminho. Oramos pelo parto, para que Sara se sinta muito bem, para que a criança venha muito bem, não haja nenhum contratempo, que eles possam ser luz para todo esse bairro e levar o nome de Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus nos chama ao arrependimento e a crer em Jesus Cristo como nosso Senhor, como aquele que veio dos céus para dar a sua vida em favor de quem se arrepende, de quem crê nele. Existe perdão disponível para você. Jesus Cristo está com os braços estendidos e te chama: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. O único caminho, o único mediador, o único que pode levar o teu coração a Deus. Quantos querem estar com o Pai? Quantos querem estar no céu? Quantos querem desfrutar essa vida que não tem mais dor nem sofrimento, que não tem mais fome, que não tem ciclone? Se você entendeu isso e deseja entregar a tua vida para Jesus Cristo, eu gostaria que você levantasse a sua mão nesse momento. E esta é a decisão mais séria que você pode tomar em tua vida, porque é a decisão que vai garantir a tua casa eterna nos céus. Aquela casa que ciclone nenhum nunca vai derrubar. Aleluia. Venham aqui à frente, os que estão de mão levantada. Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu vou reconhecê-lo diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Senhor Jesus, seja glorificado nessa tarde. Que o teu Espírito nesse momento possa entrar a habitar esses corações. Que o Senhor traga refrigério sobre esta cidade. Se Ele nos atrai, como é que eu posso negar essa graça a outras pessoas? Como é que eu não vou perdoar? Como eu não vou estender perdão? Se eu fui alvo de um perdão tão grande. E podem vir a chuva, mas a casa não há de cair, porque está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Louvado seja Jesus. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.